Oi pessoal, sou o professor Leomar Saraiva. Se você gostar desse vídeo, não deixe de curtir, não deixe de se inscrever, não deixe de ativar o sininho para você receber novos vídeos sobre matemática. Vamos falar sobre multiplicação de frações. Então vamos ver alguns exemplos aqui. Vamos ver alguns exemplos. Vamos pegar aqui a letra A. Então eu vou pegar a fração 3 sobre 5 vezes 2 sobre 4. Esse ponto aqui, ele representa multiplicação de fração. Então eu tenho a fração 3 sobre 5 vezes a fração 2 sobre 4. Multiplicando essas frações, eu tenho 3 vezes 2 é 6. E 4 vezes 5, ou 5 vezes 4, 20. Como é que eu multiplico uma fração? Eu multiplico o numerador com o numerador, o denominador com o denominador. 3 vezes 2, 6. 4 vezes 5, 20. Essa fração aqui, ela pode ser simplificada. Então eu vou dividir por 2 em cima e dividir por 2 em baixo. Para simplificar uma fração, é necessário que você divida o numerador e o denominador pelo mesmo valor. Então, se você vai dividir em cima por 2, tem que dividir embaixo também por 2. Tem que ser o mesmo valor. Então, 6 dividido por 2 dá 3. 20 dividido por 2 dá 10. Então, você vai chegar a uma forma que é uma forma irredutível, onde não dá mais para fazer nenhuma simplificação. Vamos ver o próximo exemplo. Letra B. 6 sobre 12 vezes 4 sobre 3, que vai ser igual, multiplicando o número de cima com o número de cima, o número de baixo com o número de baixo. Então vai dar 6 vezes 4, 24. 3 vezes 12, 36. Então agora eu tenho 24 sobre 36. Dá para simplificar. Então eu vou dividir por 2 em cima e dividir por 2 em baixo. Porque o 24 é divisível por 2 e o 36 é divisível por 2. 24 dividido por 2 vai dar 12. 36 dividido por 2 vai dar 18. Ainda dá para simplificar, então vamos continuar simplificando até chegar à forma irredutível. Então eu vou dividir por 2 de novo. Vou dividir por 2 de novo, porque todos os dois são divisíveis por 2. Então agora eu tenho 12 dividido por 2, 6, e 18 dividido por 2, 9. Ainda dá para simplificar? Dá para simplificar. Só que não dá mais para dividir por 2, porque 9 não é divisível por 2. Então eu vou dividir por 3. 3 em cima, 3 embaixo, porque dá para dividir por 3. Então 6 dividido por 3 vai dar 2. 2 vezes 3 é 6. 3 dividido por 3 é... Aliás, 9 dividido por 3 é 3. 3 vezes 3, 9. Então, eu fiz a multiplicação, o numerador pelo numerador, denominador pelo denominador. 6 vezes 4, 24. 12 vezes 3, 36. Simplifiquei, dividindo por 2 em cima e embaixo, deu esse resultado. Ainda dá para simplificar, continuei simplificando, dividindo por 2 em cima e embaixo. Aí deu esse resultado. Esse resultado aqui não dá para simplificar dividindo por 2, então eu dividi por 3.
porque o 9 é dividido por 3 e o 6 é dividido por 3, que deu 2/3. Vamos para um próximo exemplo. Na verdade, eu vou chamar de B1. B1, e vou usar a mesma fração que está aqui em cima. 6 sobre 12 vezes 4 sobre 3. Para chegar nesse mesmo resultado, só que de maneira diferente. Então agora eu tenho 6 sobre 12 e 4 sobre 3. Só que em vez de eu multiplicar em cima e embaixo, para depois simplificar e chegar nesse resultado, eu vou fazer o seguinte, eu vou simplificar logo aqui. Eu vou dividir esse 3 por 3, que vai dar 1. Vai dar 1, colocar esse 1 aqui. E vou dividir esse 6 por 3 também. 6 por 3, que vai dar 1 também. Aliás, vai dar 2. 6 dividido por 3 vai dar 2. Tá aqui o resultado 2. Coloquei aqui em cima. Vou dividir esse 4 por 4. E vou dividir o 12 também por 4. 4 dividido para 4 vai dar 1. Tá aqui o resultado aqui em cima. E 12 dividido por 4 vai dar 3. Tá aqui o resultado aqui embaixo. Então, observe o seguinte. O que eu fiz? Em vez de eu multiplicar o número de cima com o de cima e o de baixo com o de baixo, eu fiz o seguinte. Eu simplifiquei os meios e os extremos. Então, pelos meios, o que eu fiz? Eu dividi por 4 e por 4. Pelos extremos, eu dividi por 3 e dividi por 3. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar o resultado dessa divisão. Então, quanto é que vai dar o resultado dessa divisão? 2 vezes 1 dá 2. 3 vezes 1 dá 3. Então, o que você pode perceber? Que eu encontrei o mesmo resultado da letra B. Então, a B1 e a B, elas têm o mesmo resultado. B e B1 deu o mesmo resultado. Só que eu fiz de duas maneiras diferentes. A primeira, eu multipliquei o numerador pelo numerador, o denominador pelo denominador e fui simplificando até encontrar o resultado. A segunda, eu simplifiquei logo aqui os meios e os extremos pelo mesmo valor. Observa que eu dividi os meios, eu dividi por 4 e por 4. Os extremos eu dividi por 3 e por 3. Depois que eu fiz essa divisão, que é a simplificação, eu peguei o resultado e multipliquei o numerador pelo numerador, os dois resultados, o denominador pelo denominador, os dois resultados. E encontrei o mesmo resultado da letra B. 2 vezes 1, 2 e 3 vezes 1, 3. Então, nós observamos que deu o mesmo resultado. Então, nós poderíamos encontrar a fração redutível das duas de duas maneiras diferentes. Vamos para um próximo exemplo. Letra C. Na letra C, eu vou pegar aqui 3 sobre 5 vezes 6 sobre 12. Então, a letra C, 3 sobre 5 e 6 sobre 12, vou fazer o processo de multiplicar em cima e embaixo o numerador pelo numerador, o denominador pelo denominador. 3 vezes 6 vai dar 18. 5 vezes 12, 60. Então agora o que eu tenho? 18 sobre 60. Agora o que eu vou fazer? Eu vou simplificar, né?
Vou dividir por 2 em cima, porque ele é divisível por 2. Vou dividir por 2 embaixo. Então 18 dividido por 2 vai dar 9. 60 por 2 vai dar 30. E vou continuar simplificando, só que agora eu vou simplificar por 3 em cima e embaixo, porque agora é divisível por 3. 9 por 3 vai dar 3. 30 por 3 vai dar 10. Chegou na forma irredutível. Agora vamos fazer outra forma, chamar de C1. 3, 5 vezes 6 e 12. Então observa o seguinte: nessa multiplicação de fração aqui, eu não posso simplificar o 5 com o 6, os meios, mas eu posso simplificar aqui os extremos, porque eu posso dividir o 3 por 3 e posso dividir o 12 por 3. Então, eu posso dividir aqui por 3 e aqui por 3. E 12 dividido por 3 dá 4. E 3 dividido por 3 dá 1. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse resultado e multiplicar por esse. Então, 6 vezes 1 vai dar 6. E 4 vezes 5, 20. Agora, observa que esse resultado ainda não deu igual a esse, porque esse aqui ainda dá para simplificar. Então, eu vou dividir ele por 2 e dividir aqui por 2, que vai dar quanto? 6 dividido por 2 vai dar 3, e 20 dividido por 2, 10. Encontramos o mesmo resultado aqui de cima. Então, esses dois resultados aqui deu igual. Só que aqui nós fizemos multiplicando o de cima com o de cima, o de baixo com o de baixo. E aqui nós simplificamos os extremos. Por que nós simplificamos o extremo e não simplificamos o meio? Porque aqui nos meios não dá para simplificar. Não encontramos nenhum número que divida os dois ao mesmo tempo. E aqui nós temos o 3 que divide os dois ao mesmo tempo. Vamos para o próximo exemplo. Letra D. Vou pegar aqui 3 sobre 5 vezes 4 sobre 6. Então eu tenho, multiplicando em cima, eu tenho 3 vezes 4 dá 12. Multiplicando embaixo, 6 vezes 5, 30. Então eu tenho aqui 3 vezes 4, 12. 6 vezes 5, 30. Então, simplificando em cima e embaixo, por 2 em cima, por 2 embaixo, eu vou ter 12 dividido por 2 vai dar 6. 30 dividido por 2 dá 15. Agora eu vou dividir por 3 e por 3. Que vai dar quanto? 6 dividido por 3 vai dar 2. E 15 por 3 dá 5. Chegamos nessa forma. Se eu fizer aqui o D1 de outra forma diferente, 3, 5 vezes 4 sobre 6, eu posso fazer o quê? Simplificar, dividindo o 3 por 3 e o 6 por 3. Aqui dá para simplificar nos extremos, no meio não dá. Então eu só vou fazer esses dois aqui. 3 dividido por 3 vai dar 1.
dá 1. E 6 dividido por 3 vai dar 2. Então agora eu tenho o resultado de quanto? 4 vezes 1 é 4. E 2 vezes 5, 10. Simplificando por 2, em cima e embaixo, eu vou ter 4 dividido por 2 dá 2, 10 dividido por 2, 5. De novo, encontramos o mesmo resultado, que é o resultado da letra D e da letra D1, o mesmo resultado. Fizemos de duas formas diferentes. Então, observa que esse é o processo da multiplicação de fração. O que nós aprendemos aqui na multiplicação de fração? É que para multiplicar uma fração, nós temos que multiplicar o numerador com o numerador, o denominador com o denominador. Então podemos multiplicar o numerador pelo numerador, o denominador pelo denominador, encontrar o resultado e depois simplificar até chegar na forma irredutível. A outra coisa que nós podemos fazer, nós podemos também não multiplicar, né? Fazer logo a simplificação para chegar na forma irredutível da uma maneira mais rápida. Agora vamos fazer um outro exemplo, vou chamar de letra E. Letra E. Próximo exemplo. 3 sobre 5 vezes 4 sobre 6 vezes 10 sobre 12. Agora eu estou pegando 3 frações, multiplicando uma pela outra. O processo também é o mesmo, vou multiplicar esse por esse e esse por esse. Numerador pelo numerador, numerador pelo numerador. Aí denominador pelo denominador, denominador pelo denominador. Então, o de cima multiplica com os de cima, o de baixo multiplica com os de baixo. Então aqui eu tenho 10 vezes 4, 40, 40 vezes 3 vai dar 120. Então aqui eu tenho 120. Aqui eu tenho 5 vezes 12 dá 60. 60 vezes 6 vai dar 360. Vai dar 360. O que nós podemos observar aqui, nessa multiplicação aqui? Que em cima eu tenho um zero e aqui eu também tenho um zero. Então eu posso cortar esse zero com esse zero daqui de baixo. Se aqui em cima tivesse 2 zeros e aqui só um, eu só cortaria um zero. Então eu tenho que ver quantos zero tem em cima e quantos zero tem embaixo. E aí cortar a mesma quantidade. Então eu tenho um zero aqui, então corta um de cima e um de baixo. Sobrou 12 e 36. O 12 e 36 dá para simplificar. Então eu vou dividir em cima por 2, embaixo por 2. Dividindo 12 por 2 vai dar 6. Vai dar 6. 36 por 2 vai dar 18. Ainda dá para simplificar por 2 e por 2. Então, dividindo em cima por 2, 6 por 2 vai dar 3. 18 por 2, 9. Ainda dá para simplificar por 3 e por 3. Que aí 3 por 3 vai dar 1. E 9 por 3, 3. Chegamos a 1/3. Agora, o que nós podemos fazer também? Podemos fazer de uma outra forma, que eu vou chamar aqui de E1, que eu vou pegar o mesmo exemplo de cima. 3 sobre 5 vezes 4 sobre 6 vezes 10 sobre 12. Então, observe o que eu vou fazer. Eu vou simplificar esse 6 aqui, dividindo o 6 e o 3 por 3, porque todos os dois dá para dividir por 3. Então aqui eu vou dividir por 3, esse aqui eu vou dividir por 3.
Vou dividir também o 4 e o 12 por 4, porque todos os dois é divisível por 4. Então vou dividir por 4 aqui e vou dividir por 4 aqui. E esse 5 e esse 10 também dá para dividir. Então eu vou dividir aqui por 5 e aqui eu vou dividir por 5. O que você tem que observar é que sempre que eu estou fazendo essas simplificações aqui, eu estou dividindo em forma de x, ó. 5 com o 10, 4 com o 12, 3 com o 6. Em cima, observa que eu faço como se fosse um x, que a gente chama de os meios pelos extremos. Fazendo 3 dividido por 3 dá 1, o resultado é 1. 6 dividido por 3, o resultado é 2. 4 dividido por 4 dá 1. 12 dividido por 4 dá 3. 5 dividido por 5 dá 1. 10 dividido por 5 dá 2. Então observa que eu fiz aqui a divisão, 3 por 3 dá 1, botei o resultado aqui. 4 por 4 dá 1, coloquei o resultado aqui. 10 por 5 dá 2, coloquei o resultado aqui. 5 por 5 dá 1, coloquei o resultado. 6 por 3 dá 2, coloquei o resultado. 12 por 4 dá 3, coloquei o resultado. Agora o que eu vou fazer? Vou multiplicar esses resultados. 1 vezes 1 é 1 vezes 2, 2. Então o resultado deu 2. Embaixo, 2 vezes 1 é 2, 2 vezes 3, 6. Resultado, 6. Então eu tenho 2 sobre 6. Só que esse 2 sobre 6 também dá para simplificar. Por 2 em cima e por 2 embaixo. Simplificando em cima por 2 e embaixo por 2, eu tenho 2 dividido por 2, 1. 6 dividido por 2, 3. Então observa que nós encontramos o resultado 1 sobre 3 e aqui também eu tenho 1 sobre 3. Então esses dois resultados eles são iguais. Então observa o seguinte, que o processo de fazer não mudou. Mesmo eu multiplicando uma fração por outra ou eu multiplicando 3 frações entre si. Observa que o processo não muda. Tanto em cima como embaixo, os resultados são iguais. Só que aqui eu multipliquei todos os numeradores, todos os denominadores e fui simplificando. Aqui não, eu simplifiquei logo para fazer a conta da maneira mais rápida e chegar logo no resultado que é na fração irredutível. Então nós temos aqui duas maneiras de fazer a multiplicação de fração. Eu espero que você tenha entendido e pratique, treine, porque matemática é treino e quanto mais você treinar, mais você vai ficar bom. Então pratique bastante e veja qual é a melhor maneira para você aplicar. Se é a forma que está aqui em cima ou a forma que está aqui embaixo, sendo que o resultado vai ser o mesmo. Então, até o próximo. Se você gostou desse vídeo, deixe um like, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos e que Deus abençoe você e sua família. Até o próximo vídeo.